E aí galera, tudo em paz? Saúde por todo mundo? Professor Caetano, aula de matemática. E o assunto de hoje é função afim. Prepara aí o seu caderno, faça as suas anotações, porque nós vamos começar a nossa videoaula. Escola MDM, foco na aprendizagem. É isso aí, quarentena não é férias. Vamos ver aqui o que significa a nossa função afim. Antes de iniciar a nossa aula, dê um like no nosso vídeo e se inscreva no canal, assim você ajuda a divulgar o nome da nossa escola, certo? Vamos lá. Função afim. Primeiro, vamos relembrar que nós já vimos o que é função linear. Se você não viu a videoaula sobre função linear, procure aí no meu canal a última videoaula, a videoaula antes dessa. Você vai encontrar a função linear, que também não é difícil, é uma função fácil, mas nós estamos entrando mais profundamente nas aulas de função. Função linear, a fórmula da função linear é essa formulazinha aqui, quer dizer, a fórmula geral da função linear é f de x igual a a vezes x, em que o a nós chamamos ele de coeficiente a, e o x é a nossa variável. O a é uma constante, é um valor constante dado na questão, como vocês já sabem. Hoje nós vamos ver o que é função afim. Gente, o que é função afim linear? Porque existem esses nomes, para diferenciar uma função da outra, porque a função afim ela é simplesmente a continuação da função linear, só que agora com mais um termo, que a gente vai chamar aqui de b. Então a função linear ela é a função f de x igual no formato f de x igual a vezes x mais b, certo? Simplesmente isso. Quer dizer, propriamente a função linear, só que agora acrescentada aqui de mais um termo aqui, que a gente vai simplesmente chamar de letra b. Essa letra b ela representa qualquer número dentro dos números reais, do conjunto de números reais, certo? E é um termo independente. Você observa aqui o seguinte, é muito importante você perceber logo que o A está multiplicando o X e o B ele está sozinho, ele não está multiplicando com ninguém, ele apenas está somando com A vezes X. Então é A vezes X mais o B, certo? Então essa é a forma geral da função afim. A e B são números reais, constante fixa, são os valores que a gente dá a ele, e o X ele é uma variável, o valor do A é um número qualquer, certo? Pode ser uma fração, certo? Número negativo, positivo, B também. Só que uma ressalva, o A ele tem que ser diferente de zero. Então é um conjunto de números reais, pertence ao conjunto de números reais diferente de zero. Por quê? Porque se ele pertencer, se o A for igual a zero, quando se multiplicar vezes zero, quando se multiplica o x vezes o A, que é zero, significa x vezes zero, dá zero. Então deixa de ser uma função, porque vai eliminar aqui a variável x. E a variável x, como vocês sabem, é muito importante para que haja a relação entre as duas grandezas, que é um dos conceitos de função. O conceito principal de função é a relação entre duas grandezas, né? Ok, vamos adiante aqui. Então você tem aqui, por exemplo, a função linear f de x igual a 2x, o valor do a aqui é 2. Já na função afim, como é que ficaria? F de x igual a 2x mais 1, né? Pode ser mais 1, pode ser mais 2, pode ser menos 1, pode ser mais 1 meio. Então, a função afim é sempre o a vezes o x, o primeiro valor que é multiplicado com x, que vem os dois juntos, o número aqui vezes o x, mais um termo independente, certo? Aqui eu já expliquei, o valor do A pertence aqui, o valor do A é igual a 2, pertence aos números reais, aqui o A, né? O A agora, nesse exemplo aqui, está valendo 2, e o B aqui está valendo 1, o valor dele é 1, também pertencente aos números reais. Vamos ver aqui um exemplo. A função afim, como eu já venho falando, ela está na forma de ax mais b, f de x igual a x mais b, em que o A é chamado de coeficiente angular ou coeficiente A. A gente simplesmente chama ele de coeficiente A, ou a gente chama ele também de coeficiente angular, certo? Nessa videoaula a gente não vai explicar mais profundamente por que se chama coeficiente angular, mas é bom que você já fique familiarizado com o nome. O A pode ser chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear
ou termo independente. Então, o B é um termo independente. Por que a gente chama o B de termo independente? Porque ele não depende de nenhum valor, ele está aqui sozinho. Já o A, ele está multiplicando com o X, então ele não é independente. Nesse sentido aí, certo? Vamos aqui para diante, um exemplo aqui. F de x é uma função aqui, f de x igual a 1 meio, isso aqui é uma fração, né? 1 sobre 2, vezes x menos 1. Qual é o valor do A nessa função aqui? O valor do A aqui é 1 meio. E o valor do B é menos 1. Por que menos 1? Porque está aqui, ó, menos 1. Professor, mas você disse que o formato da função é ax mais b. E esse mais aqui é ax mais o valor de b. Se o valor de b for menos 1, então fica mais que menos a menos, fica menos, certo? Então, esse mais b aí, ele vai depender do valor do número. Pode ser menos 1, menos 2, certo? Então, o número que vem aqui depois do x vai ser o valor do b, do termo independente ou do coeficiente b. O a, como a gente já falou, pode ser chamado de coeficiente angular ou simplesmente coeficiente a. O valor dele nessa função é 1 meio e o termo independente, o valor dele na função aqui, o b, é igual a menos 1. Okay? Relembrando aqui da aula anterior, estou trazendo aqui só um slide para vocês verem aqui a função linear 2x. Qual é o gráfico da função linear 2x? Ora, se nós atribuirmos valores a x, se disser que x é igual a 1, então fica f de 1 igual a 2 vezes 1, que é 2. Então a imagem de 1 é 2. O que é isso, professor? A imagem de 1 é 2. Significa que 1 está ligado a 2 aqui, ó. 1 está ligado a 2, certo? Então a imagem de 1 é 2. Se eu colocar 0 aqui, fica f de 0 é igual a 2 vezes 0, que nós estamos fazendo de cabeça, não vamos construir tabela, porque eu estou só passando aqui rapidamente, ó. O f de 0 é igual a 2 vezes 0, 2 vezes 0 é 0, a imagem de 0 é 0, o ponto fica aqui em cima, bem na origem do gráfico do plano cartesiano, certo? Entre os valores de y ou das ordenadas e os valores de x das abscissas, certo? E se eu disser que o valor de x é menos 1, o valor de x é isso que está na horizontal, né? Como vocês sabem, o valor das abscissas. Se eu disser que x é menos 1, ele está ligado a quem? Ele está ligado a menos 2, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 1 está ligado a menos 2. Então, se formou 3 pontos, 3 coordenadas, né, aqui. 1 está ligado a 2, está aqui a coordenada 1, 2. 0 está ligado a 0, está aqui a coordenada 0, 0. E está aqui o menos 1 que é ligado a menos 2. Professor, por que o menos 1 é ligado a menos 2? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. A gente não fez a tabela, porque essa tabela já é da aula passada. Eu estou repassando aqui com vocês, para vocês entenderem o seguinte, que sempre a função linear, o gráfico ele vai passar pelo centro do plano cartesiano, certo? Então, vou repetir para que vocês entendam. O gráfico da função linear ele sempre vai passar pela origem do plano cartesiano, ou pela origem do gráfico, ou pela origem do gráfico do plano cartesiano, ok? Então, é bom sempre lembrar disso. Gente, a função linear, o gráfico da função linear, que é a linha assim, a linha do gráfico, ela sempre passa na origem do plano cartesiano. Agora, vamos ver aqui a função afim, que é uma função afim. Por que eu sei que é uma função afim? Porque está somada aqui com outro número. Então, f de x é igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função afim. Está aqui o termo a, está aqui o termo b. O a vale 2 e o b vale 1. 2x mais 1. E agora eu vou construir um gráfico iniciando por uma tabela. E aqui eu atribuo valores a x. Professor, de foi que você tirou esses valores menos 1, 0 e 1? Eu atribuí, eu criei. Eu simplesmente atribuí aqui os valores menos 1, 0 e 1 e vou achar os valores correspondentes a ele, a imagem dele aqui nessa fórmula, através da fórmula da função afim. Por exemplo, o menos 1 da tabela, do valor do x, está ligado a qual valor na tabela y? Para me saber, eu tenho que colocar ele aqui na fórmula da função afim. No lugar do x, eu coloco menos 1. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Está aqui o resultado. 2 vezes menos 1, menos 2. F de menos 1 é igual
a menos 2 mais 1. F de menos 1 é igual a menos 2 mais 1 dá igual a menos 1. Certo? Menos 2 mais 1 são uma subtração aqui de números. O sinal do maior é negativo, repete o sinal do maior, sinais diferentes, né? Uma subtração de números com sinais diferentes, repete o sinal do número maior e o sinal do maior é menos. Então, você pega, subtrai os números e repete o sinal do número maior. E o sinal do número maior, que é 2, o sinal dele é negativo, repete. E subtrai. 2 tira 1, fica 1. 2 menos 1 dá, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o f de menos 1 é igual a menos 1. Então, o menos 1 está ligado a menos 1. Certo, galera? Beleza? Essa aqui é a imagem de x na função. A imagem de menos 1 é menos 1. Significa que o menos 1 está ligado, o menos 1 de x está ligado ao menos 1 de y, lá no gráfico que a gente vai já ver. E agora o f de 0. O f de 0 está ligado a qual número do y? O f de 0, vou botar aqui na forma, onde tem x eu coloco 0, fica 2 vezes nada é nada, 0 mais 1 é 1, o f de 0 é igual a 1, certo? O f de 0 é igual a 1. Então o 0 está ligado a 1. E agora o f de 1. O f de 1, onde tem x na forma da função, eu coloco 1, fica f de 1 igual a 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Então 1 está ligado a 3 na função. E aí dá para me fazer agora o gráfico. Olha aqui. O menos 1 do x, cadê o menos 1 do x? Está aqui. Ele está ligado ao menos 1 do y. Está aqui o y. Agora eu consigo construir o gráfico. Menos 1 está ligado a menos 1 e o ponto fica bem aqui. O 0 está ligado a 1. Está aqui o 0, ele se liga bem aqui no 1. E o 1 está ligado ao 3. O 1 está ligado ao 3. O 1 do x. O x é aqui, o x é aqui. Cadê o 1? Está aqui. Agora eu vou ligar ao 3 do y, está aqui o 3, então o ponto fica bem aqui. No 1 do x eu ligo ao 3 do y, então o ponto fica bem aqui. Então 1, 3, certo? 1, 0, 1 e menos 1, menos 1. Então 3 coordenadas aqui, são 3 pontos. Eu ligo os pontos e aí eu tenho o gráfico aqui em verde, esse gráfico aqui em verde, essa linha é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Observe que esse gráfico ele não passa na origem, certo? Porque ele está somado com mais 1, então ele sobe. Observe aqui, vamos voltar ao gráfico anterior, da função 2x, ele passa na origem do gráfico aqui, bem em cima do ponto 0, 0. E já na função que nós acabamos de ver aqui, ele não passa, ele passa um pouquinho mais para cima. Na verdade, ele sobe um ponto, porque está somado mais 1 aqui, né? Então ele sobe mais um ponto, o gráfico sobe mais um ponto. Quer dizer que se eu tivesse mais 2 aqui, o gráfico ia passar bem aqui em cima do 2? Sim. Se tivesse mais 3, ia passar em cima do 3 também. Mas como é mais 1, ele passa bem aqui em cima do mais 1. Assim, bem aqui em cima do ponto 1, do eixo dos y, certo? Então, o que você tem que entender, galera, é o seguinte, que a função afim, o gráfico não passa na origem do plano cartesiano. Já a função linear, ela passa na origem, o gráfico passa na origem do plano cartesiano. Certo? É o que nós vamos ver aqui. Por exemplo, eu tenho duas opções de gráfico aqui. Opção 1 e opção 2. Observe os gráficos, qual é a diferença entre eles, onde é que o gráfico está passando. Eu pergunto para você, qual dessas duas funções é uma função afim? Qual dessas duas funções é uma função afim? Se você disse que é a função, a opção 1, você acertou. A opção 1 é a função afim. Por que eu sei que esse gráfico aqui representa uma função afim? Porque o gráfico não passa na origem do plano cartesiano. E qual é o gráfico que representa a função linear? É a opção 2. A função linear representada no gráfico da opção 2. Por quê? Porque o gráfico está passando na origem do plano cartesiano, certo? Então, essa é uma função linear e essa é uma função afim. Observe como é fácil distinguir o gráfico de uma função linear e o gráfico de uma função afim. Certo? Então, opção 1, função afim, e opção 2, função linear. Certo? Nós vamos também observar, como na aula anterior, a gente pode classificar o gráfico da função afim
como crescente ou decrescente, como por exemplo a função que nós acabamos de fazer o gráfico dela, que é exatamente esse aqui. Nós sabemos que o valor do A aqui é igual a 2, o coeficiente angular é igual a 2, e o termo independente, que é o coeficiente B, é igual a 1. Por que eu sei que ela é decrescente? Porque ela está inclinada para a direita por dois motivos, né? Os motivos mais fáceis de compreender. Porque a reta está inclinada para a direita e também porque o valor do A é maior do que zero. Quais são os dois motivos? Porque a reta está inclinada para a direita e porque o valor do A, que é o valor do coeficiente angular, que é 2, é um valor maior do que zero. Está aqui o símbolo de maior, o A é maior que zero, então a função é crescente. Então, na mesma se eu tiver aqui, se eu tiver uma função f de x igual a menos 2x mais 1, olha como é que fica o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 1. Veja que a função, o gráfico da função, ele tende para a esquerda, certo? Ele deita para a esquerda. A diferença é porque o a é maior do que zero nessa função decrescente. Quando passa para a função decrescente, o gráfico vira para o outro lado, porque o a aqui é um erro aqui de digitação. Vamos corrigir aqui, gente. O erro de digitação aqui está faltando o sinal aqui de negativo, né, do 2. Esse 2 aqui ele é negativo. Então o valor do A é menos 2, certo? O valor do A é menos 2 e por isso que a reta tende para a esquerda. E aqui também outro erro de digitação, perdão aí a vocês, o A ele é menor do que zero, ele não é maior que zero, ele é menor do que zero, certo? Então o A, vamos corrigir aqui direitinho, nesse caso aqui ele é menor do que zero, certo? O A sendo menor do que zero, ficou horrível esse A aqui, né? Mas tudo bem. O A sendo menor do que zero, o gráfico ele se torna decrescente, certo? Decrescente. O A menor do que zero se torna decrescente. Vamos cancelar aqui esse erro de digitação aqui. A menor do que zero, o gráfico ele tende para a esquerda, por isso ele é decrescente. Ok, vamos adiante aqui. Vamos fazer agora, gente, uma aplicação da função afim. Essa aqui é uma aplicação prática aqui da função afim e vamos estabelecer a seguinte situação aqui. João trabalha com venda de motos para um único concessionário. Então, o João ele trabalha vendendo motos para uma empresa, né? Ele recebe o salário fixo de R$ 900 mais R$ 150 de comissão por cada moto que ele consegue vender, certo? Então, no item A, pergunta o seguinte: se em um mês ele vender 4 motos, qual o salário total que ele vai receber? Então, no item A, se ele vender 4 motos, olha, ele recebe já R$ 900 por mês, certo? Esse valor é fixo, não muda. Lembra que na função afim tem os valores fixos, né? Não muda. E ele também recebe uma comissão por cada moto que ele vender. Tem mês que ele vende 3, que ele vende 4, tem mês que ele vende 5. Se ele vender 4, quanto é que ele vai receber? Essa é a pergunta. Vamos para o item B aqui. Ó. Vamos ver a pergunta do item B. Qual é a equação da função que expressa o salário do mês de João? Item C. No mês atual, João está precisando de R$ 1.800. Quantas motos ele terá de vender? Vamos lá. Vamos responder aqui o item A. No item A, primeiro vamos lembrar que o salário fixo dele é R$ 900, que ele recebe uma comissão de R$ 150 e que ele vendeu 4 motos. Observe que quantidade de motos é um valor variável, que representa o valor x da equação, da nossa função. Lembra que o valor x da função é o valor que varia. E a quantidade de motos que ele vende, ele varia. Tem vezes que vende 4, 5, então varia, certo? Então, no item A, você vai pegar a quantidade, a comissão que ele ganha por cada moto vendida, vezes a quantidade de motos que ele vendeu, mais o valor fixo independente do que ele ganha. Esse valor aqui, ele recebe R$ 900, ele recebe independente se ele vendeu ou não motos. Então, isso aqui é o valor do B, né, da nossa função. Mas, de qualquer forma, ele vendeu 4 motos, então é 150 vezes 4, mais o valor fixo do salário dele. 150 vezes 4 dá 600, mais 900, R$ 1.500 ele recebeu naquele mês, certo? No item B, ele está perguntando qual é a função que expressa essa
qual é a equação da função que expressa o salário de João? Ora, a função da equação do salário de João, a equação da função, melhor dizendo, a função da equação é brincadeira, né? Então vamos lá, voltando. A equação da função que expressa o salário de João fica o seguinte: f de x é igual a 150 vezes x, que x é a quantidade de moto que eles vendem, que depende, né? Ninguém sabe quanto é esse valor, ele não é fixo. Já a comissão que ele ganha por cada moto é um valor fixo, então, e também está atrelada à quantidade de motos, então uma coisa depende da outra. Então, 150 vai estar sempre multiplicando com x, que é a quantidade de motos, mais o valor independente, que é 900. Então, independente dele vender ou não as motos, ele sempre vai receber esses 900 reais. Então, a equação da função do salário de João é f de x é igual a 150x mais 900, certo? Vamos aqui para o item C, pergunta. No mês atual, no atual mês, ele está precisando ganhar R$ 1.800. Quantas motos ele tem que vender para ganhar R$ 1.800? Então, você pega a equação e iguala a R$ 1.800, porque ele quer ganhar isso tudo. Então, ele vai ter que vender quantas motos, certo? Quantas motos é o valor do x, né? Para saber quantas motos ele quer ganhar, ok? Então, fica 150x, né? 150 motos que ele tem que ganhar, mais, ele tem que vender, melhor dizendo, 150x mais 900 igual a R$ 1.800, que é o total que ele quer ganhar. Então, aqui você tem 150x mais 900 igual a 1.800, você tem que passar esse 900 para o outro lado, subtraindo, né? Então, fica 150x igual a 1.800 menos 900, isso dá 900, né? 1.800 menos 900 dá 900, então fica 150x igual a 900, certo? Então, é só passar aqui aí 150x, passa os 150 dividindo, para você isolar o valor do x. Então, fica x igual a 900 dividido por 150, que dá 6 motos. Então, ele tem que vender 6 motos se ele quiser receber o salário de R$ 1.800. Deu para compreender? Galera, qualquer coisa, volta na videoaula, vê novamente os cálculos, não é difícil, mas também é uma questão interessante. Então, eu tenho aqui a equação da função do salário, né, do João, certo? Eu tenho a equação da função que me dá o salário do João. Aqui está faltando mais mais uma editação, né, galera? Então, me desculpando aí. Erros e erros, né, aqui. Tá faltando mais. Pronto, beleza. Então, aqui me dá, essa aqui é a função da equação do salário de João. A equação da função do salário de João. Aí, se eu quiser saber quanto é o f de 10, o que é que significa f de 10? Se ele vender 10 motos, quanto ele ganha, né? F de 10, quanto é o f de 10? Ora, se eu quero saber o f de 10, então onde tem x eu substituo por 10. Então fica f de 10 igual a 150x, que é 150 vezes 10, tá? 150 vezes 10 mais 900. Então f de 10 vai dar igual a 150 vezes 10, 1.500. 1.500 mais 900 vai dar f de 10 igual a 2.400, certo? Então eu posso saber aqui o valor que ele vai receber em qualquer quantidade de motos que ele conseguir vender. Então essa aqui é a equação da função do salário de João, é dado por essa equaçãozinha aqui, e aí eu vou saber a quantidade que ele vai receber, dependendo do valor da quantidade de motos que ele conseguir vender. Compreenderam aí a aplicação da função afim? Não é difícil, é simples, basta você voltar o vídeo, ver quantas vezes achar necessário. E aí, galera, em cima disso agora você vai fazer o nosso exercício. Vou mostrar aqui como é que está estruturado aqui nosso exercício de matemática, certo? Aqui na primeira questão você vai apenas identificar quem é o coeficiente A nessa função aqui. Lembra que é o coeficiente A, é o que está ligado com o x. Presta atenção nos sinais do coeficiente A e do coeficiente B. Os valores aqui, os sinais desses números. Presta atenção. Na função f de x igual, qual é o coeficiente de b? Aqui o coeficiente de b, qual é? Qual que está aqui? Então você marca aí. Na função, qual é o coeficiente angular? Nessa função aqui, qual é o coeficiente angular? Se não lembrar o que é coeficiente angular, volta lá na videoaula, você vai perceber. Então na outra aqui também é a mesma coisa.
Aqui você tem dois gráficos, né? Vocês já sabem o que isso significa. Quando um está passando pelo centro do plano cartesiano e quando o outro não está passando. Então eu pergunto desses dois aqui qual é a função afim, qual é o gráfico desse dois que representa a função afim, se é a opção 1 ou a opção 2, marca aí. Qual dos gráficos aqui representa a função afim crescente? Lembra que é uma função crescente, é crescente. Quando o gráfico está pendendo para a direita ou para a esquerda, está lá explicando na videoaula, já expliquei isso daí. Certo? E aqui um exemplo, né? Se Pedro trabalha numa empresa de aplicativo de delivery de comida, ele entrega os pedidos numa empresa de entrega de comida, certo? Através de pedidos feitos pela internet. Pedro recebe por mês R$ 1.200 mais a comissão de R$ 10 por cada entrega que ele faz. Se no mês de janeiro ele fizer 100 entregas, qual será o salário total? Muito fácil, muito parecido com a situação lá de João. Você reveja lá a aula, é fácil você responder essa questão. Aqui você tem a mesma questão, só que a pergunta é a seguinte: qual é a equação da função expressa o salário de Pedro? Então, muito parecido com a questão lá de João que nós fizemos com o vendedor de moto, só que aqui é o entregador de comida. Então, utilize a equação da função que você achou e me deu o valor de f de 5. Responda aqui. Questões estão fáceis, galera. É isso aí. Muito simples de resolver. Valeu, galera. É isso aí. Não esqueça de dar um like nessa videoaula. Faça as questões quantas vezes você achar necessário. Fé em Deus. E tudo vai se correr bem. Tudo vai dar certo. Beleza? Fui.